Eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu vou repetir o verso 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus. Pai amado, graças te damos pela nossa igreja, por este culto de louvor e adoração, pela oportunidade, Senhor, que temos de nos reunirmos aqui nesse local para te adorar, para te louvar, para derramar diante do Senhor as nossas petições, as nossas orações, e agora, Senhor, para poder também ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é alimento, porque não só de pão viverá o homem. Nós precisamos desse alimento espiritual, Senhor. Durante toda a semana, nas lutas, nos embates, precisamos nos fortalecer, precisamos da Tua bênção, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu fortalecimento, ó Deus, e do alimento espiritual. Continue, ó Deus, nesse culto, abençoando cada parte. E de modo especial pedimos agora pela exposição da Tua palavra, Senhor, que ela venha ao encontro dos corações, das nossas necessidades. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Adão, onde estás? Tem algumas traduções que colocam até o nome de Adão na frente. Gente, esse texto aqui, ele é maravilhoso, né? Ele mostra o momento em que Adão e Eva, juntos, tomaram uma das decisões mais complicadas que o homem poderia tomar. Mas sabe que uma vez eu vi uma exposição sobre esse texto e alguém tirou um ponto positivo. Qual o único ponto positivo de Adão e Eva aqui? Tem um só. Vou contar para vocês. Só um. Um professor meu de teologia estudava esse texto há décadas, doutor em teologia, escreveu dezenas de livros, era professor de teologia sistemática no nosso seminário, reverendo Hermstein. E ele disse que uma vez fazendo um estudo, num trabalho com mulheres, ele perguntou se tinha algum ponto positivo aqui. Uma mulher levantou e falou um ponto positivo. Ele falou: não é verdade, eu nunca tinha percebido. Ele falou assim: ó, a única coisa que eu vejo com Adão e Eva aqui é o quê? Cumplicidade dos dois. Foram pro buraco junto. Foram cúmplices. E ela falou cumplicidade. E pior que é verdade, né? Apesar de a coisa esquentar um pouco, porque a mulher que tu me deste, ele meio que jogou para as costas dela aqui o negócio, mas os dois estavam com um acordo, rapaz. Até para coisa ruim. Mas casal assim dá certo. Não separaram. Porque, ó, o primeiro casal que podia já ter uma briga ali, falar assim, ó, quem pegou primeiro foi você, a culpa é sua, avisei. Não, foram até o fim.
e morreram junto, entendeu? Pecaram junto, viveram junto, entendeu? Sofreram junto as consequências e morreram junto. Então, uma coisa só que você pode tirar de positivo aqui, do resto tudo é ruim, tá certo? Então, aprenda com Adão e Eva, cumplicidade. Casal firme esse aqui, viu, gente? Esse aqui para falar que nem o diabo conseguiu destruir esse casamento. Entrou, estragou, acabou com a humanidade, os dois juntos fizeram besteira, destruíram toda a criação, mas terminaram juntos, não desistiram não. Casalzinho persistente esse aqui, viu? Mas, tirando esse ponto que não é o foco hoje da mensagem, gente, o que nós temos aqui é algo assim muito profundo. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem perfeito. Eclesiastes fala: vede isto tão somente, Deus fez ao homem reto, perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Tiveram aqui uma sedução de Satanás. Tudo começa lá no jardim, como a gente sabe da história, portanto a gente vê o contexto. A palavra de Deus diz que Deus fez um jardim perfeito, colocou um casal perfeito, tudo era perfeito. Verso 8 diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, primeiramente o homem. Durante um período, o homem ficou sozinho aqui na terra. Como diz aquele pastor que fica contando piada, ele falou assim, ó, tá bom demais, vou dar um problema para você, dorme aí que você vai ver só. Pôs ele para dormir e deu uma mulher para ele, brincadeira. Foi benção, eu vou te abençoar agora. Porque ele viu que ele estava sozinho, sentia falta, ele viu todos os animais que tinham companheira, parceira, e não tinha nenhuma que lhe fosse idônea, que lhe completasse. A gente sabe dessa história. Então, durante um período, Adão ficou quieto, trabalhando sozinho aqui na terra, não tinha mulher aqui no mundo. Durante um momento da história da humanidade, o homem viveu sozinho aqui no planeta Terra, estava tudo indo bem, aí Deus deu uma mulher para ele, e aí a coisa complicou, né, gente? Então, mas é fato que é fato, né? O fato é que Deus plantou um jardim, ele criou esse jardim, o jardim era perfeito, tinha todas as frutas, as árvores, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. A Bíblia diz no verso 9 que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Era um jardim perfeito, completo, tinha tudo que era necessário para a subsistência do homem. Um jardim perfeito, feito por Deus. Imagina um jardim feito por Deus, gente. Ele que fez. A Bíblia diz que Deus plantou, não foi o homem. O jardim do Éden não foi o homem que plantou, ele foi colocado lá para cultivar e guardar o que Deus fez. Criação de Deus, jardim perfeito, todas as frutas. Devia ter todas as espécies necessárias para o sustento, para a subsistência do homem. Mas havia dentro desse jardim, no verso 9, 2 árvores. E no verso 9 vai falar dessas 2 árvores. E também, dentre todas as árvores, né, ele fala: árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Então eram árvores agradáveis. Tinha muita coisa boa lá. Não precisava ir atrás daquela árvore que Deus falou para ele. Tinha muitas árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. Muitas frutas deliciosas, maravilha. O homem não precisava, mas beleza. E também 2 outras árvores. A árvore da vida, verso 9. No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então está lá, o jardim completo, Deus fez, colocou o homem lá, para cultivar e guardar. O homem foi dando nome para os animais, viu que não tinha nenhuma companheira, Deus deu um soninho nele, deu a companheira, beleza. Ele ficou muito feliz, alegre, finalmente achei uma que fosse idônea, me completasse. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, foi uma benção. Deu a paixão, casou com a mulher, estavam felizes. Só que a Bíblia diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim para o cultivar e guardar. Beleza. Mas deu uma ordem, como a gente sabe, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda.
Lembra que as árvores, elas eram agradáveis à vista e boas para o alimento, todas. E Deus fala, de todas comerás livremente. Mas só tinha uma que não era para comer, gente. Uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aqui é um teste, gente. É um teste espiritual, é uma prova. Tem muitas implicações e aplicações profundas. Já fiz aplicações. Até o dízimo a gente estuda nesse texto, sabia? Porque pensa, ó, se você pensar ali o jardim, ele ia cultivar o jardim, ou o jardim ia dar fruto, ele ia comer do fruto. Só que ele tinha que regar todas as árvores. Mas tinha uma delas que não era para ele tocar, que era de Deus. Então, ela ia dar fruto, mas ele não podia comer aquele fruto que não era dele. Então, o princípio de trabalhar, porque jardim ali é trabalho, não é passeio, gente. Vai cultivar e guardar, ali tem a trabalhar. Suava lá, ia lá, cavava, produzia, limpava, podava, regava, dava fruto e ele comia do fruto. Fruto do trabalho. Mas tinha uma árvore, uma parcela ali que ele não ia tocar. Ia dar fruto, ele tinha que regar, podar. Esse aqui não come, pertence a Deus. Então o princípio da obediência, o princípio de separar algo para Deus, de ter um limite. Muita coisa aqui Deus colocou para ensinar o homem, para se relacionar com o homem. Tinha um teste aqui, outra coisa, a árvore era a porta de saída. O homem tinha uma coisa chamada livre-arbítrio. Gente, não haveria liberdade se naquele jardim não tinha opção do homem sair. A porta de saída para o relacionamento com Deus não era a saída do jardim. Era ele desobedecer a Deus dentro do jardim. O homem não saiu do jardim. Isso é uma coisa importante. A gente está no jardim de Deus e pode estar desobedecendo a Deus. E não está em relacionamento com Deus. Pensa nisso. Então, não era uma saída física, não era a porta do jardim que ele ia sair e se desconectar de Deus, não, era obediência, não importa onde você está. Você obedeceu a Deus, você está em comunhão com Deus, você pode quebrar a aliança com Deus dentro do jardim, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Beleza. E ali então, Deus fala, ó, de toda árvore comerá livremente, dessa que você não toca, porque o dia que você fizer isso, você vai morrer. O que é morte, gente? Morte é separação. Literalmente. Nós temos primeiramente a morte espiritual, quando o homem se desconecta de Deus, quando ao desobedecer, a gente rompe o nosso relacionamento com Deus, quebra a aliança, e a vida dependia da obediência naquela época. Então, morte é separação. Depois da morte física, espiritual, vem a morte física. O que é a morte física? Separação também. O pó volta ao pó como era. Espírito a Deus que o deu. Morte é separação. O que Deus está dizendo é que se você me desobedecer, você vai romper, você vai morrer. E a gente não diz assim, ó, fulano morreu para mim. Fulano está vivo, mas você não quer mais se relacionar com ela, aquela pessoa. Ela morreu para mim. É essa a ideia, rompeu. Deus está falando, se você desobedecer, você vai morrer, quebrar a conexão. Caiu, quebrou, morte espiritual, morte física e, por fim, morte eterna, que é a separação definitiva, total e irreversível do homem. Quando ele passar pela morte física sem reconectar com Deus. Beleza. Esse é o contexto. Deus coloca o homem e a mulher, fala que os dois vão se tornar uma só carne, eles estavam nus e não se envergonhavam, diz o verso de número 25. Não tinham do que se envergonhar, não tinham o que esconder um do outro, eles estavam em plena comunhão, perfeito, no jardim perfeito, tudo perfeito, o mundo perfeito, a união era perfeita, o jardim era perfeito, o relacionamento era perfeito, não tinha nada que esconder um do outro, não tinha nada de errado entre os dois, tudo maravilha. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 1, que Satanás, que era a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, disse para a mulher, é assim que Deus disse, ele lança a dúvida, né? De toda árvore comereis, ó, não comereis de toda árvore do jardim? Ele confunde a mulher. Ele chega numa conversa com ela, sagacidade, isso aqui, ó. É assim que Deus disse, 2 pontos, tá lá no verso 1, 3:1. Não comereis de toda árvore do jardim?
E a Bíblia diz então que ela vai ser iludida. A Bíblia diz que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, em 2 Coríntios 11:14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ali ele parecia ser alguém que estava trazendo luz para a vida de Eva. Vou te dar uma nova opção aqui, não é bem assim, você não entendeu direito o que Deus disse. E ele faz uma pergunta para ela, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí a Bíblia diz que vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, acontece que a Bíblia disse lá no início, todas as árvores do jardim eram agradáveis aos olhos e boa para comer. E Deus fala, só não come essa. Ele tinha todas as outras árvores que era agradável aos olhos e boa para comer. Mas aí Eva começa a cobiçar. Aí nasce a cobiça. É antes do ato consumado. Que para Deus já é pecado, viu, gente? Se no teu coração cobiçares, já pecou diante de Deus. O pecado de Eva já está aqui. Ela olhou, ela cobiçou, ela desejou. Naquele momento ela passou a confiar mais em Satanás, na proposta dele, do que na proposta de Deus. O ato consumado é oportunidade, gente. Tem muita gente que fala assim, ó, quer conhecer uma pessoa, dá poder para essa pessoa. Parecia bonzinho até um dia que deram poder para ele, mostrou quem ele era. O poder revela, foi dado a ela poder. Satanás colocou ela assim, ó, tá aqui uma opção, você pode pegar da árvore, vai lá comer. Então ela cobiça, ela olha, ela vê que aquilo é agradável aos olhos. E a Bíblia diz assim, e ela era desejável para dar entendimento. Existe uma explicação complexa, profunda e espiritual aqui. O que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal? Era uma porta de independência, é ter acesso ao conhecimento à parte de Deus. É o que até hoje a humanidade faz. É viver de forma independente, Deus, Ele quer que os seus filhos tenham um relacionamento com Ele, dependam dEle. Por isso que Ele fala assim, não vos tornareis como uma criança, de maneira nenhuma entrarás no reino dos céus. A criança depende do pai, confia no pai. A independência começa aqui, vendo que a árvore era desejável para dar entendimento. Eles iam ter acesso ao entendimento, ao conhecimento ilimitado à parte de Deus. E aí, finalmente, nós temos a consequência, a quebra, e eles vão romper o relacionamento com Deus, morrem, separam espiritualmente, morrem espiritualmente e começam a morrer fisicamente aqui. A morte biológica começa no ato de desobediência, Adão e Eva. A Bíblia fala que vão abrir os seus olhos, eles vão perceber que estavam nus, a partir dali a coisa complica. Então, você tem a palavra vida na Bíblia, você tem a palavra zoe, que é vida espiritual. Morreu na hora da desobediência, perdeu o zoe. Aí depois você tem a palavra bios, que é vida também, biológica. Começa um processo de morte biológica. E por fim, quando o corpo separa da alma, morre, aí a morte eterna, se não se religar a Deus. Finalmente você tem a quebra, abriram-se os olhos, verso 7, de ambos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque a independência, ela está muito forte aqui no verso seguinte, após a queda, você vai perceber. E é o que Deus mais condena. O verso número 7, quando a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira, sabe o que é isso aqui? A gente diz que é a primeira vez que o homem criou a sua própria religião. Porque o que é religião? É uma tentativa de resolver um problema espiritual. Eles sabem, e o homem sabe, que tem alguma coisa errada com a humanidade. Não é difícil perceber. É só você dar uma olhadinha na raça humana e vai ter alguma coisa errada com o ser humano. Que nada está bom, não está contente, ele está desconectado. Ele está fragmentado. O homem precisa se reconectar. E a tentativa aqui de Adão e Eva foi a primeira religião criada pelo homem. Eles foram lá e tentaram cobrir a vergonha.
Ou seja, houve a quebra de um pacto, surgiu um problema espiritual, eles tinham agora do que se envergonhar. Você lembra antes? Eles não tinham do que se envergonhar. Agora eles descobriram, tem coisa errada, tem alguma coisa errada com a humanidade. Precisamos fazer alguma coisa para resolver esse problema espiritual. Vamos fazer a nossa própria religião. E com as próprias mãos, eles fizeram com as mãos algo para tentar cobrir o erro, a vergonha. Está entendendo? É o que as religiões fazem. E 99,9999% das religiões ensinam que você tem que fazer algum sacrifício, que você tem que fazer alguma coisa para resolver o problema espiritual. A maioria, gente. Você for lá nas religiões mais antigas, nos povos mais antigos, eles tinham o conceito de sacrifício. Vamos fazer alguma coisa, vamos sacrificar aqui um animal, vamos fazer alguma coisa. Hoje, até nas religiões modernas, os homens têm que fazer um sacrifício. Sabe essa história de sair, nós vamos fazer, pagar a promessa, aí vai caminhando até não sei aonde. Ah, aqui em São Carlos não tem? Não tem o pagar as promessas aí, fazer o sacrifício. Para onde que a turma sai andando aí? Aparecidinha, Babilônia. Vai andando até lá, debaixo de chuva, sol quente. E sacrifício, vai comprar. Adão e Eva, gente. Estão tentando com as próprias mãos, com o sacrifício próprio, com o esforço do ser humano, resolver o problema espiritual. É a religião do homem. Está aí até hoje, nos dias de hoje. Você vai lá fazer uma coisa. Se tem uma religião que começa a falar que você tem que pagar, que você tem que comprar, isso entrou no meio evangélico, gente? Claro que entrou. As pessoas acham que elas vão comprar a bênção de Deus. Vão pagar para receber a bênção de Deus. Vão fazer um sacrifício. Conceito de sacrifício. Não entendem que há um sacrifício sim. É necessário um sacrifício. Calma, as coisas ainda vão ficar mais claras aqui. E aí você tem nesse início de Gênesis aqui, gente, o início de tudo, das primeiras religiões, a queda do homem, a tentativa dele de resolver seu próprio problema, a situação do homem e da mulher, da raça humana, primeira família, são lições assim preciosas. Primeira coisa que a gente tem registrado aqui também, o homem tentando resolver o seu problema espiritual a parte de Deus, mais do que você pensa, fugindo de Deus. A religião do homem é uma fuga da realidade. Aí eu tenho que concordar com aquele escritor, Karl Marx, que ele fala que a religião é o ópio do povo. Ah, nesse aspecto sim. Nesse aspecto, a religião do homem. A tentativa do homem de fugir da realidade. Porque o homem cozeu folha de figueira, eles foram lá, tentaram cobrir a vergonha, achando que ali estaria resolvendo um problema espiritual. Mas no fundo eles estavam fugindo de Deus. É fuga, porque o verso seguinte diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Quem? O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Olha lá. É uma mistura de religião feita pelo homem e um distanciamento, uma fuga, fugir de Deus. Então a religião do homem, ela tem essa característica, é o homem fazendo alguma coisa, mas ela mais afasta de Deus do que aproxima, percebe? Então, meu irmão, não pode falar assim, a turma pode falar aí fora, é bonito, né? É politicamente correto. Não, todas as religiões são boas. Alguns até falam, não, todas as religiões levam para o mesmo caminho, né? Para o inferno. Religião leva para o mesmo caminho, para o inferno. Para Deus, só um caminho, que eu saiba. Não é religião, está escrito lá. Jesus falou, a religião presbiteriana, da IPB, né? O caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá assim? As igrejas evangélicas são o verdadeiro caminho. O que está escrito lá? Jesus disse, Ele é o caminho. Então, religião é fuga. Religião todas levam para o mesmo caminho? Leva, pode falar. Se alguém falar para você, concordo, todas as religiões levam para o mesmo lugar. Para onde? Para o inferno. Porque a Bíblia não fala que religião salva. Porque a religião feita pelo homem é uma tentativa de... Você já percebeu o que significa a palavra religião? Imagina, olha a origem da palavra. Religião, religação. É isso mesmo. É a ideia de que o homem está desconectado da sua espiritualidade,
tá? E ele tenta se reconectar. Acontece que todas as religiões, elas falam para o homem fazer alguma coisa para se reconectar. Religare no latim. Religião no português vem do latim religare, que é religação. Então é uma tentativa de se religar ao espiritual, ao mundo espiritual. Fazendo sacrifícios, fazendo boas obras, pagando, ou sacrifício, flagelo humano. Alguma coisa tem que ser feita para o homem resolver o problema espiritual e se religar. E aí, meu querido, o homem vai lá, ele cozeu folha e pronto, está resolvido o problema. O verso 7 para com um homem religioso que cumpriu o seu papel, bateu o cartão. Foi lá, bateu. Sabe o que ele fala assim? Bateu o cartão. Foi lá na igreja, bateu o cartão. Cantei, orei, dei meu dízimo, minha oferta. Resolvido. Folha de figueira, primeira religião do homem. Para o verso 7. Só que aproxima de Deus. Religião aproxima a pessoa de Deus? Não. Religião afasta a pessoa de Deus. A religião em si afasta. Porque é uma fuga, é um medo. Eu sei que tem alguma coisa errada, eu não sei o quê. Eles sentiam medo. E aí eles se afastavam de Deus. E usavam as árvores do jardim, que foi a criação de Deus para abençoar o homem, como uma desculpa para fugir do homem. A árvore do jardim era o quê? Trabalho. O que é a árvore do jardim? Trabalho. E o que o homem faz hoje? Ele usa o trabalho para se esconder de Deus. Ele se entope de trabalho. Ele trabalha, junta, morre. Ele está fugindo de Deus. Então a religião do homem, ela afasta o homem de Deus. Desconecta mais ainda, ela não religa, ela desconecta mais ainda. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, mas ele não foi lá, não cumpriu, não bateu o cartão, não cortou folha de figueira, cobriu a vergonha, tá tudo bem, ó. Vai lá então resolver com Deus, vai em paz, fala, Deus, já paguei, tá paga a minha conta aqui, ó. O sacrifício foi feito, já resolvi meu problema. Não. Eles tinham medo, ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, esconderam-se da presença do Senhor. Aí a gente volta para o verso que a gente leu no início. O que foi dito lá? A Bíblia diz que eles, quando ouviram a voz, andavam no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, atrasaram do jardim. E Deus vem atrás do homem. Então religião é o homem virando as costas para Deus, não é indo em direção a Deus, não. Não vai lá esse negócio de religião salva, religião prostituta, religião é boa. Não. É boa para quê? É boa para, socialmente falando, às vezes faz boas obras. Tem religião que prega que você tem que fazer o bem para o próximo. Ótimo. Isso aí é uma ação social. É bom para a sociedade. Aproxima de Deus? Não. Afasta. Toda religião afasta de Deus. Toda religião afasta de Deus. Então o homem virou as costas para Deus e começou a andar mais e mais distante de Deus. Essa é a religião do homem. Religião do homem afasta a gente de Deus. Religião do homem é uma autonomia espiritual. É eu tentar com o meu próprio esforço, sacrifício, fazer alguma coisa. Eu estou negando a Deus. Eu estou me afastando mais ainda. Eu estou continuando a fazer como Adão e Eva. Declarando, eu não preciso de Deus. Eu tive acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei o que fazer. E eu vou fazer minha própria religião. E vou seguir o meu caminho. É um afastamento literal de Deus. Toda religião afasta o homem de Deus. Com as suas boas obras, fazendo o bem, ele está declarando, eu não preciso de Deus, eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer a minha parte. Eu. É o homem no centro, é a autonomia espiritual, é negar o que Deus fez pela gente, é rejeitar o sacrifício de Cristo. Toda religião é uma rejeição do sacrifício de Cristo, gente. No momento que eu vou lá e tento com o meu próprio dinheiro comprar, é como se você tivesse uma dívida impagável, e espiritualmente impagável, a gente sabe o que é. Digamos que você está devendo no banco 100 milhões de reais, vai. Você vai tentar pagar? Eu desisto, eu nem... Devo, não nego, pago quando nunca, eu vou morrer, não vou pagar esse dinheiro, nunca. Aí você chega lá no banco, e fala assim, você foi sorteado. Você foi sorteado. O banco sempre faz isso, né? Você foi sorteado, a sua dívida vai ser quitada. Você tem que vir aqui, entendeu? Assinar uns documentos aqui, ó, vai quitou a dívida. Aí você fala, não, eu vou pagar. Aí você vende seu carro, 30 mil, 40 mil, 50 mil, você vai lá dar. Mas peraí, são 100 milhões. Tá bom, só falta agora 99 milhões, 900. Então você vai juntando, aí você vende sua casa, aí você faz uns bicos a mais, faz um extra, entendeu? Vai tentando pagar. Daqui uns 20 anos, você não pagou nem 1 milhão ainda. É 100, são 100 milhões, entendeu?
Então, no momento em que a gente tenta fazer alguma coisa para pagar os nossos pecados, alguma religiosidade, nós estamos negando a quitação que Deus nos oferece. Simplesmente isso. Então, eu posso dizer tranquilo, baseado nesse texto, que a religião nos afasta de Deus. A religião faz com que o homem vire as costas e comece a andar um longo caminho em direção ao inferno, não em direção a Deus. Autonomia, rejeição da obra de Cristo, rejeição do que Deus fez, tudo, gente. Religião é do homem, não é de Deus. Aí, meu querido, é que vem o ponto. A Bíblia vai dizer aqui que é o homem tentando resolver o seu próprio problema. Quando ouvir a voz do Senhor seu Deus, a Bíblia diz que a verdadeira religião não é o homem buscando a Deus. Se você acha que você um dia foi a buscar, você não buscou a Deus. Você não buscou a Deus. Deus te buscou. Você estava perdido nas suas próprias ideias. Você estava perdido na sua própria religião que você ou alguém criou, mas não Deus. Você estava iludido com esse mundo. Você estava achando que o sentido da vida era trabalhar, ganhar muito dinheiro, ficar rico e conquistar o mundo ou ter o máximo de prazer ou alguma coisa colocar na sua cabeça. Você estava seguindo a sua vida. E Deus veio atrás. Adão achava que estava tudo bem. Ele foi lá, criou sua religião, resolveu, pagou. Estamos de boa aqui. Só que a Bíblia vai falar que ele tinha um sentimento no coração. Primeira coisa, quem vem atrás de nós é Deus. Adão, onde estás? É a pergunta de Deus para Adão. E ele vai dizer assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. A primeira vez que essa palavra surge na Bíblia. Medo. Primeira vez. O homem agora não tem mais alegria de estar na presença de Deus. Pelo seu próprio esforço. Ele sabe que ele tem uma dívida impagável. É o cobrador batendo na porta de casa. É o oficial de justiça que vem com mandado de busca e apreensão do carro, da casa, de tudo que você tem, bloqueio de conta. Ele olha para Deus e teve medo. Fugiu, correu por entre as árvores. Imagina, Adão está lá com Eva, passeando no jardim, cobertinho com as folhinhas que eles cozeram lá, costuraram, viu, gente? Pegaram umas folhas, tipo de bananeira, assim, umas bem grossas, assim, ó, costuraram e fizeram uma roupinha, resolvido o problema. A gente não percebe mais que está nu, vamos curtir a vida aqui, passear no jardim do Éden. Aí ouviram a voz de Deus, Adão, corre, foge. Imagina Adão e Eva correndo, sumiram lá no meio das árvores. E Deus vai, Adão, onde estás? E a Bíblia fala que Adão vai responder. Ouviram a voz do jardim, de Deus no jardim, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E interessante, Deus pergunta, quem te disse que você estava nu? Quem te disse? A pergunta de Deus. Adão, onde está? Eu ouvi a voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Como é que foi esse negócio? Você vê aqui, Deus que é a verdadeira religião, Ele vindo atrás de nós, enquanto a gente corre de Deus, se escondendo. Usando, desculpa, meios que tinham uma finalidade, a gente perverte a finalidade que Deus, da criação, usando para nos afastar mais e mais de Deus. Ele diz que a voz de Deus agora dá medo. Eles continuavam sabendo que eu sabia que eu estava nu. Eu tive medo e me escondi. Antes a voz de Deus trazia o quê? Conforto, segurança, direção, vida. Agora a voz de Deus traz medo. Então, atrás das folhas, atrás das árvores, eles estavam fugindo, se escondendo de Deus. E Deus vem até nós. Essa é a verdadeira religião. Deus fala claramente toda a Bíblia. Evangelho, gente, é só uma coisa. É Deus vindo até nós. É Ele que se fez carne e desceu. A gente não tem como subir, então Ele precisou descer. Não fomos nós que escolhemos a Deus, a gente vai escolher a Deus. Decidir um dia, você decidiu nada. A Bíblia diz que Jesus fala, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. E vos enviei para que vades e deis fruto. E os designei. Jesus fala, eu vos escolhi. Deus planejou isso
preparou o dia, nos levou ao arrependimento. Paulo vai discutir isso na carta dos Romanos, fala assim, negas tu que é misericórdia de Deus que te levou ao arrependimento? A gente acha, fala assim, um dia eu ouvi a voz de Deus, é isso mesmo, eu me arrependo dos meus pecados, vou para Deus. Eu escolhi, eu fui, você foi nada. A Bíblia fala que você estava morto espiritualmente. Em algum momento o Espírito tocou no seu coração, você ouviu a pregação da palavra, e inicialmente produzia medo. A voz de Deus para o homem produz medo. Só que quando ele coloca a face de Jesus, que é o mediador, que é ele que vai resolver o problema do pecado, isso precisa ser esclarecido, porque a voz de Deus afasta as pessoas. A voz de Deus é trovão para quem não tem Cristo. A voz de Deus é juízo. A voz de Deus vai ser dita lá no juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A voz de Deus ecoa até hoje, lançando uma humanidade para o inferno, gente. A voz de Deus não atrai, não. O que atrai é Cristo. A voz de Deus é só isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. É o que a humanidade vai ouvir. Adão teve medo, não foi à toa. Porque Deus sem Cristo é juízo, gente. Juízo eterno. Ele teve medo, não foi à toa. Ele não está brincando aqui. Quando ele fala medo, é medo mesmo. Interessante, né? Outro dia eu ouvi alguém falando assim, ó, Adão e Eva ainda tinham uma coisa que a humanidade perdeu. Sabe que eles tinham vergonha na cara. Eles tinham vergonha na cara, né? A turma hoje não tem mais vergonha na cara. Adão e Eva tinham medo, se esconderam. A turma hoje não tem medo e não se esconde. Eles não perdeu o pudor, né? Perdeu a vergonha na cara. Adão e Eva tinha ainda. Acabou, no meio do caminho aí perdeu. Então, tiveram medo, se esconderam. E não foi à toa, foi um medo real, verdadeiro. Um medo bíblico, um medo que tem que ter medo mesmo. Não é outra coisa não, eles estão certos. E Adão foi sincero. Outra coisa. Ele enrolou a Deus. Ele falou, eu ouvi a tua voz, eu tive medo. Medo porque ele sabia que estava errado, ele sabia o que ele fez, ele sabia das consequências, ele sabia que alguma coisa não estava certo. Fugiu de Deus, religião do homem, foge. Mas aí, meu querido, é maravilhoso a gente ver, Deus então vai restaurar todas as coisas. É Deus vindo até o homem trazendo uma solução. Ele coloca Adão, coloca Eva e coloca a serpente, o capiroto, o diabo, o nome que você quiser dar. Estava lá, os três lá. Ó. Vamos pôr na casa agora. Vamos lá, quem começa a história aí? E a Bíblia coloca lá então. Perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei? Deus pergunta, quem te fez saber? Deus, pergunta retórica, Deus sabia o que aconteceu. Se lembra que eles tiveram acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal? Passou a dar conhecimento, a parte de Deus, Deus não filtra mais. Eles não têm mais uma interpretação de Deus da vida. É a humanidade hoje, a humanidade usa um óculos, que não é mais o óculos de Deus, para interpretar os eventos. A humanidade perdeu a sabedoria, perdeu a direção, perdeu o discernimento. A humanidade perdeu o discernimento. Adão e Eva estavam sem discernimento, porque agora ele tinha um autoconhecimento, a parte de Deus. Então Deus pergunta assim, ó, quem te fez saber que você estava nu? Comeu da árvore que te ordenei que não comesse? Percebe? Então está claro aqui, ó. Adão começa a ter um autoconhecimento de tudo, a parte de Deus. Só que detalhe, está distorcido. As coisas sem a direção de Deus, elas são, o conhecimento sem a direção de Deus é tolice. A Bíblia fala que a sabedoria habita com Deus. Ele olhava para as coisas da vida, do mundo, e interpretava à luz do seu autoconhecimento, não mais à luz de Deus. Acabou ali, gente. É a humanidade hoje. Está cheia de autoconhecimento, mas não é o verdadeiro conhecimento. Não tem sabedoria, não tem discernimento das coisas. A interpretação que o homem faz da vida é totalmente confusa, equivocada. E aí então, coisa linda que vai acontecer, Deus vai colocar ordem na casa. É claro que ali é um empurra de responsabilidade. Adão vai dizer assim, ó, quem te fez saber? Aí Adão vai dizer o quê? Então disse o homem, a mulher. Falei, ó, a mulher, não tem nada com isso.
a mulher que me deste por esposa. Ele está culpando a Deus, porque quem me deu foi o Senhor, não tem nada com isso. Ele está culpando a mulher e está fugindo. A mulher que me desse por esposa me deu da árvore, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher, e o que foi isso que fizeste? E ela responde, ó, a serpente que o Senhor colocou aqui me deu e eu comi. Ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, aí agora ele volta. Então, Adão é o primeiro, é o cabeça, é o responsável. Ele não vai lá atrás de Satanás nem de Eva, ele vai de Adão, lembra disso. Você é o homem, Deus vai cobrar você. É mais ou menos assim, ó, se a gente está num carro e o carro bate, por isso não vai chegar assim. Quem é o responsável aqui? Ó? O meu filho falou para virar para a direita, eu virei. A minha mulher falou para mim acelerar, eu acelerei. Vai, então vamos lá, responsável, fazer o boletim de ocorrência. O filho é responsável porque mandou o pai virar para a direita. A mulher é responsável porque não. Quem está dirigindo? CNH. Por isso você pega o CNH, meu irmão, já era. Bateu? É o que aconteceu aqui. Não importa. Ele era o responsável. A responsabilidade final é dele. Deus chama Adão. Deus não chama Adão, Eva, Satanás. Não, Adão. Adão fala da mulher, a mulher é a serpente. Deus chega, então agora vamos voltar. Ele dá uma condenação para a serpente, visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos. Aqui, ó. Aí o verso 15. Deus já apresenta a solução antes de voltar para a condenação e as consequências. Verso 15 é a solução definitiva para o homem. É aqui a religião de Deus, não do homem. Porém, inimizade entre ti, está falando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ó, presta bem atenção no verso 15. Porém, inimizade, está falando para a serpente, entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Porque este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem? O descendente de Eva. Quem é o descendente de Eva que vai pisar na cabeça da serpente? Jesus, gente. Quem está mais tempo aqui sabe. Gênesis 3,15 é a queda, é a condenação e a salvação. A síntese do evangelho está aqui. Religião do homem, ele vai lá e faz. Religião de Deus, ele já faz uma promessa, que vai enfiar um descendente de Eva, que vai pisar na cabeça da serpente, que vai morrer por nós. É o sacrifício, o termo técnico aqui é proto-evangelho. É o primeiro anúncio do evangelho. Se alguém perguntar, qual passagem da Bíblia que fala do evangelho a primeira vez? Você vai falar Gênesis 3,15, tá bom? Primeiro anúncio do evangelho, Gênesis 3,15. A descendência de Eva, algum dia vai nascer alguém, dentre os homens, que vai pisar na cabeça da serpente, que vai destruir as obras de Satanás. Vai eliminar. E ali, meu irmão, começa, pá. Deus, para representar isso, o que ele vai fazer? Daí, meu irmão, olha o que a Bíblia diz, que coisa linda. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aí, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que simboliza aqui, gente? Se a vergonha, tá? Porque eles eram um casal perfeito, que não tinha o que esconder um do outro, não tinha nada de errado para esconder. Eles tentam com as próprias mãos uma solução precária. A simbologia aqui é maravilhosa. Folhas de figueira e vestimenta de pele. Quanta coisa que tem embutido aqui, gente. Pensa um pouquinho. O homem lá cozendo folha de figueira. Quanto tempo que ia durar uma folha de figueira no corpo do homem? Rapidinho, uns 2, 3 dias. Aí rasgar aquele negócio, a folha ia ressecar, e faz de novo, e faz de novo, faz de novo. Esse é a representação da religião, do homem, que tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa para cobrir o pecado, para resolver o problema espiritual. Não tem fim,
A vida inteira ele ficou folha de figueira. Deus agora então mostra uma outra solução. Ele apresenta que um dia viria um descendente de Eva, que iria pisar na cabeça de Satanás. E agora, para representar ele, pele de animal. Como é que faz para tirar a pele de um animal? Gente, tem que tirar a pele de um animal, tem que morrer um animal. Você concorda comigo? Dá para tirar a pele do animal? Assim, ó, vou lá, troca de pele aí. Não, matou. Houve o primeiro sacrifício. Primeiro derramamento de sangue. Está aqui, registrado. Tanto que depois disso, você vai ter no capítulo seguinte, os 2 primeiros filhos foram cultuar a Deus. O que a Bíblia diz que Abel apresenta diante de Deus? A gordura dos animais. Então, o primeiro sacrifício de um animal é em Gênesis 3,15. Quando ele diz assim, ó, da descendência de Eva vai nascer alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. Mata um animal, tira a pele desse animal. E agora uma solução permanente, uma solução prolongada, comparada com folha de figueira, algo muito mais duradouro, evidentemente, e que tem toda uma representação espiritual por trás. Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos... Quem lembra? Pecado. Versículo que a gente estudou lá, quando você foi recebido para ser batizado na igreja, você lembrou do significado de sacrifício de Cristo. Sem derramamento de sangue. O primeiro animal que é derramado foi Deus que sacrificou. Um cordeiro, provavelmente, um animal que a sua pele poderia ser tirada e cobriu o homem. O sangue foi derramado na terra. É necessário sacrifício. E Deus tem que fazer isso. Não é um homem. Aí Deus cobre a vergonha do homem. O sacrifício é feito. Depois disso eles passam a entender que agora, meu irmão, para se apresentar diante de Deus, tem que ter derramamento de sangue. Abel se apresenta e derrama. A gordura dos animais era sacrificado com um aroma diante de Deus. Parece uma carnificina, esse negócio de mata, mas... tem toda uma representação. Sangue é vida. Gente, foi pago um alto preço. Essa é a essência do Evangelho. De tudo mais importante para pregar aqui sobre vida conjugal, sobre educação de filhos, para você ter uma vida equilibrada, prosperar financeiramente. Não é errado, a Bíblia tem. Vai lá, lê Provérbios, você vai ver, tem orientação, sabedoria. Você pode sair daqui bem orientado em todas as áreas da sua vida. Se você não entender a essência do Evangelho, o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, você não entender que você está morto espiritualmente, que se você fizer alguma coisa para resolver o problema de Deus, você só vai se afastar mais. Se você não aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Não tem outro caminho. E é Cristo, é o sacrifício de Cristo, a promessa de Gênesis 3,15. A morte de um cordeiro, o sangue é derramado, o sacrifício é feito. Isso não é religião, isso não é igreja, gente. Você pode ser de que religião que você quiser. Se você não entender a essência disso, e se você tiver qualquer coisa embutida de ter evangelho, que ainda tem essas ideias. Que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser aceito diante de Deus. Você não entendeu o evangelho. Porque enquanto você faz alguma coisa, primeiramente, para ser aceito diante de Deus, você está igual Adão e Eva cozendo folha de figueira. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu pequei essa semana, então eu vou lá, agora eu vou fazer tudo direitinho. Eu vou orar, eu vou cantar, vou louvar, vou dar meu dízimo. Ai, Senhor, me aceita. É folha de figueira, viu? Você não precisa disso, não. Você precisa de arrependimento. Você precisa de misericórdia. A Bíblia, Paulo vai falar, negas tu que a misericórdia de Deus te conduziu ao arrependimento. Você precisa pedir perdão e aceitar o sacrifício de Cristo. Gênesis 3,15, a promessa. De lá até João, Evangelho de João, gente, não dá para contar. Milhares, milhares, milhares e milhares de cordeiros foram mortos. Tinha registro que o templo, onde era feito o sacrifício, ficava até a canela de sangue. Você imagina, um recinto enorme, ficar até a canela. Você viu o sacrifício que os reis faziam? Você viu o sacrifício que Davi fazia? 1000 cabeças de animais era sacrificado. 1000. Imagina você cortar 1000 cabeças de animal e escorrer todo o sangue desse animal. Era uma quantidade absurda. Não tinha fim. Cordeiro, 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 cordeiro. Deus às vezes cansava. Chega, gente.
Mas tudo isso representava um dia que Jesus aparece. João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, providência de Deus, religião de Deus, cumprimento, está cumprindo o quê? Gênesis 3,15, um dia vai vir alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. E quando Jesus está lá na cruz, ele diz: está consumado, pagou, morreu, derramou sangue. E aí a Bíblia fala: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Acabou. Não há mais necessidade de sacrifício, mas nada. Gente, você tem, eu tenho até problema, religião, falar, tem religião? Não tem religião. É Jesus Cristo. Fala assim já. A religião mais confunde. Ah, mas é presbiteriana. A gente reúne lá porque tem que ter um lugar para reunir, tem que ter uma denominação, porque senão vira bagunça também, né? Cada um faz do seu jeito. Tem que ter regra, coisa, né? Senão vira bagunça. Mas não é religião. É Jesus, é sacrifício, é cruz. Morreu, acabou. Isso eu e você, entendeu? Só falta uma coisa agora. O que falta? A gente anunciar lá fora. Que não é igreja presbiteriana, que não é igreja católica, não é igreja batista, não é um sacrifício, não é nada que eu e você faça. Cristo já fez. Falar Gênesis 3,15. Você pode pegar isso aqui, abrir e falar para uma pessoa: você entendeu o que está escrito aqui? Isso aqui, ó, é Deus fazendo a promessa de que um dia da descendência de Eva vai nascer alguém que ia pisar na cabeça da serpente. Aí você vai lá, abre o evangelho de João, aí você vê os evangelhos, João Batista falando assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você vê lá em carta aos Romanos: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O evangelho é isso. Simples de tudo. A coisa mais simples do mundo. Tem uma criança que entende. Se você entende isso, você consegue explicar. Isso é pregar o evangelho. Não é falar de igreja, de religião, de nada, para, esquece isso. Falar: Jesus, meu irmão, você pode ir na igreja que você quiser. Você pode se batizar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Você pode ser membro do... Se você não tiver Cristo, morreu na cruz, os seus pecados foram cravados na cruz. Você não entendeu isso, se você não tiver paz no coração, de olhar para a cruz, entender que ele estava lá agonizando, a ira de Deus caiu sobre ele, ali ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali o meu pecado estava sendo pregado lá na cruz, Jesus estava morrendo por minha causa. Se a gente não entendeu isso, a gente não entendeu o evangelho, é a essência. Eu sei que eu gosto de fazer séries sobre vários assuntos, sobre família, casamento, sobre isso, mas de vez em quando a gente tem que parar e falar: o que a gente está fazendo aqui? Aqui não é um lugar que a gente aprende a ser bom marido e boa esposa. Isso aí tem terapeuta que faz melhor que a gente. Não é um lugar que a gente aprende a fazer boas obras, porque tem ONG aí que faz melhor que a gente. Aqui não é um lugar que a gente treina, é um lugar para entender o que é o evangelho, a essência do evangelho. Porque se a gente não tiver isso, vai ser tudo em vão. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão chegar lá: Senhor, em teu nome, eu fui na igreja, eu fiz, aconteceu. Meu irmão, você não entendeu o evangelho é isso. Enquanto você, é a história da cadeira, meu irmão, ó, eu vou pegar uma cadeira aqui. O evangelho é mais ou menos assim. Esse é o problema. A gente não sabe se a gente está sentado na cadeira, não sei se a câmera vai me pegar aqui, mas ó, existe 1000 formas de você sentar numa cadeira. Você pode sentar numa cadeira preparado. Sabe aquelas cadeiras de plástico que a gente senta e as pernas começam a abrir? Você relaxa lá, você senta mesmo? Você não senta, você fica assim, ó. Se a cadeira descer, você levanta. Esse é um jeito de sentar, sabe como? É o crente evangélico religioso. Ele senta na cadeira, mas ele no fundo, ele não descansou ainda. Ele não entregou, ele está ali, mas ele acha que ele é que está segurando. Entendeu? Ele fica sentado daquele jeito. Ele não tem paz. Qualquer coisa que acontece, ele desanima. O negócio é dele ainda. Ele acha que ele está resolvendo o problema. Ele não entregou. Ele não descansou. Ele não entendeu a passagem, fala: entrega teu caminho, o Senhor confia nele e fará. A diferença é enorme. Está sentado na mesma cadeira. Posso estar sentado na cadeira aqui, ó, meu irmão. Se essa cadeira cair, eu levanto. Eu não caio junto com ela. Outra coisa, você sentar na cadeira, mas sentar de verdade, meu irmão. Aqui, ó, entreguei, meu irmão. Se ela cair, eu vou junto. Entendeu?
Você confia na cadeira que você está sentado? A diferença é só essa. Os dois estão sentados. Então tem muito crente sentado na cadeira, como se estivesse na cadeira de plástico, as pernas abertas. As 4 já abriu lá, ele está ali. Ele vai cair, ele levanta. E se ele relaxar, ele vai... Não, meu irmão, você não descansou. Você está olhando para homens. Você está preocupado com um monte de coisa aqui dentro da igreja. Você está procurando problema. Você não achou ainda Cristo. Se você não achou Cristo, você é um crente da cadeira que os pés estão caindo. Você não sentou ainda, você não foi. Ah, mas eu vou na igreja tantos anos, mas você não encontrou. Tem muito crente que está vindo na igreja e não achou ainda, está procurando ainda. E sabe o que acontece? Daqui a pouco ele está em outra igreja, porque não achou ainda o que ele está procurando. Sabe crente que não para em igreja nenhuma? Vocês já viram isso? Ele não achou. No fundo, ele acha que ele ainda está no controle da situação. Chega! Meu irmão, senta na cadeira, se ela cair, vai para o chão. Mas ela não vai cair. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso, meu irmão, você entrega, ou desiste desse negócio. Se você está ainda se segurando, eu fico só observando os crentes, quando é. Converso, escuto. Falei, meu irmão, você não sentou na cadeira ainda. Você está segurando. Está sangrando os dedos, está puxando lá. Tá. Ele acha que ele está no controle da vida dele, não está. Entrega. A gente tem que aprender a entregar, a descansar. Todos os salmos nos ensinam, no fundo, gente, eles nos ensinam uma coisa: confia no Senhor, entrega, descansa, à sombra do Onipotente. Isso não é nem coisa do Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento, as pessoas precisavam aprender a entregar. Evangelho é isso, gente. Minha vida não me pertence mais. Eu morri. Cristo agora vive. Minha vida é dele. Acabou. Eu só tenho que agradecer, louvar e servir. Eu não tenho que ficar achando que eu vou resolver. Descansa, entrega. Será que você está na igreja? Tudo isso que a gente estudou aqui, isso é a essência do Evangelho. Mas na prática, você entregou? Você realmente sentou na cadeira? E entrega teu caminho? Você descansou ou você ainda está procurando? Você está procurando. Então, meu irmão, você não achou ainda. Cristo não está exclusivamente nessa ou naquela igreja. Cristo está na palavra. Se você encontrou Cristo na palavra, aquela igreja que prega a palavra é o lugar de servir, de adorar, de amar, de aprender, de crescer, desenvolver, evoluir e aprender cada vez mais. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você olha para a cruz, o que você vê? O Filho de Deus sofrendo? Não, eu vejo o meu pecado sendo pago. É isso que você vê? Ou você ainda está achando que tem algum pecado que você vai lá, vai fazer, vai acontecer, vai. Não, filho, para. Feche seus olhos, fala com Deus, fala: Senhor, lembra daquela imagem da cruz, Jesus derramando seu sangue. Lembra que os seus pecados foram cravados lá. Ele não veio aqui para dar exemplo, para religião. Não, para com isso. Ele veio porque você é um pecador miserável, você ia para o inferno, não tem outra solução. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é o Evangelho, meu irmão. Se você nasceu na igreja, se é filho de crente, não importa, meu irmão. Vai para o inferno, vai lá na cadeia, tudo filho de crente. Um monte de gente para o inferno que é filho de crente, nasceu na igreja, vai cantando hinos, salmos lá para o inferno. Meu irmão, se não tiver Cristo como centro da sua vida, se você não sentou nessa cadeira e foi entrega a minha vida, toma a minha vida, é tua. Você é um religioso, evangélico, que está achando que está no controle da situação. Estou há tantos anos na igreja, não importa que igreja que você está. Se você não entregou sua vida a Cristo, você não sei, semana que vem, meu irmão. Quem é que vai estar aqui? Eu não sei, pode ser que eu não esteja, pode ser que um de vocês não esteja. Então eu quero certeza agora. Em nome de Jesus, feche seus olhos,
O que a gente precisa é disso, meu irmão. A igreja ficar correndo atrás de problema, o essencial é você entregou a vida a Cristo e vamos para frente. E sabe o que você faz? Depois disso você sai daqui, você fala assim, o que é mais importante, eu anunciar para outras pessoas a essência do Evangelho. Cristo morreu pelos meus pecados, amém, glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Hoje Deus volta e fala, Adão, onde está? Não é localização física, viu gente? Você está onde na sua fé? Se Deus chegar hoje e falar assim, ó, fulano, e o seu nome, onde estás? Você está onde? Você está correndo de Deus, escondido nos problemas, entre as árvores do jardim? Ou você está no centro da vontade de Deus? Você já entregou verdadeiramente sua vida a Cristo? Você deixou de ser um religioso, porque todo mundo começa meio religioso, aí a gente vai descobrindo que religião não salva, afasta a gente de Deus. Você precisa de Cristo. Feche seus olhos. Entrega a sua vida a Cristo. Fala, Senhor, eu quero certeza, eu quero sentar nessa cadeira e eu quero entregar tudo. Você tem um problema, você tem coisa que está pesando no seu coração, em nome de Jesus, entrega essa noite. Você vai sair daqui leve. Você entrega os seus problemas. A Bíblia fala, lançai sobre ele as vossas ansiedade, a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Se tem algo que está te dando ansiedade, a Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Entregar tudo, a tua vida, teu casamento, teus problemas, seu trabalho, sua saúde, sua vida eterna. Entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Outra coisa, tem alguém na sua casa que não entregou ainda, ora agora para essa pessoa, em nome de Jesus, fala, Senhor, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está na minha casa, que eu não sei se ela entregou ainda. Às vezes é um parente, é um pai, uma mãe, um avô, um tio, um irmão, um filho, uma filha, um neto, que você fala assim, eu não vejo Cristo naquela vida. E se ele fechar os olhos hoje, eu não sei para onde ele vai. E às vezes é até religioso, até vai numa igreja, mas não vejo Cristo. Em nome de Jesus, não brinca com isso não. Uma certeza que a gente tem é que um dia nós vamos partir daqui, gente. E tudo que você conquistou vai ficar. Tudo, até a roupa do corpo. Você não leva nada. Você tem que sair daqui com Cristo, meu irmão. O resto a gente corre atrás, como fala. Vamos orar. Enquanto o louvor vem à frente para a gente encerrar. Senhor, em nome de Jesus, essa noite nós entregamos a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, o nosso coração, nossa alma. Queremos sentar nessa cadeira, Senhor, e entregar, Pai. Descansar no Senhor, na obra de Cristo na cruz, no sacrifício. Confiar no Teu sacrifício, no Teu amor. E descansar, Senhor. Esse descanso não é passivo. É nos levantar aqui essa noite, Senhor. E anunciar que há esperança. Há luz no fim do túnel. Cristo existe, é real. Ele já pagou lá na cruz. Já morreu pelos nossos pecados. Não precisamos mais ficar cozendo folha de figueira, ficar fazendo nada para comprar, para conquistar, para merecer. É apenas confiar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia. Descansa. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus, queremos orar também para aquela pessoa na nossa casa, quem sabe, Senhor, um ente querido, um familiar, uma pessoa próxima da família, que ainda não conhece esse Evangelho, conhece a religião, é uma boa pessoa, pratica coisas boas, frequenta às vezes uma religião, mas Jesus na cruz, a essência, a suficiência de Jesus, é ter Ele como único e suficiente Salvador. Quem crê em tudo não crê em nada. Há pessoas que nós amamos, que estão perto da gente, mas crê em tudo, aceita tudo, faz tudo, mas não entendeu nada. Não entendeu que é só Jesus, única, exclusivamente.
Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui, Senhor, anunciar essa semana para os nossos familiares, para os nossos parentes, os nossos amigos, os colegas de trabalho, que há esperança, há uma luz no fim do túnel, que a nossa vida aqui é rápida, passageira, é breve e todos vamos partir, Senhor. Se nós não estivermos em Cristo, não tem essa outra salvação, não é religião. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a essência do seu ser para Cristo, ainda confia numa religiosidade, numa boa obra, numa atitude, nada disso, não é igreja, não é ninguém, Senhor, só Jesus. Essa noite, em nome de Jesus, queremos sair daqui em paz, com Cristo no centro da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.